Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Edson Mendonça, professor de Geografia, vulgo Ed Show. E vamos hoje falar de um tema polêmico, muito atual, que está aí, o pessoal fala, é aquela mesma questão de se é fascismo ou se não é fascismo. Então, fala-se se é esquerda, se não é direita, fala-se se é socialismo ou capitalismo, certo? Então, o tema de hoje vai tanto para você que vai fazer prova de oficial, quanto para você que vai fazer pré-vestibular, que está fazendo pré-vestibular, que vai fazer Enem e UERJ. Guerra Fria. E antes de qualquer coisa, o que é a Guerra Fria? Você pode encontrar aí nas diversas bibliografias vários sentidos. Vai falar que é um conflito econômico, que é um conflito ideológico. Eu gosto de dar sempre a definição, um conflito econômico, ideológico e político, aonde Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, vão ver qual é o melhor plano para o mundo. Se é o capitalismo, que visa sempre o lucro, ou se é o socialismo, onde todos somos iguais, teoricamente, dentro da sociedade, onde não tem divisão de classes, onde tudo pertence ao Estado e tudo é burocratizado. Totalmente antagônico ao capitalismo, que vai fazer o seguinte: o capitalismo vai deixar você bem à vontade para ter a sua propriedade privada, para ter a sua empresa. É aquela mesma história do empreendedor, né, que eu vivo falando em sala de aula. Empreender é fácil? Não. Mas o que o capitalismo prega? Prega o que o Milton Santos sempre chama de fábula da globalização. Eu quero ser o meu patrão e não quero trabalhar para ninguém. No momento em que você é o seu patrão e não trabalha para ninguém, ok, beleza. Eu não estou aqui falando que você não tem que fazer, mas você tem que ter uma estrutura, o que ele chama de capital de giro, para num momento como esse da pandemia, da crise, você ter como se manter. E o que vai acontecer com a maioria das pessoas que vivem do MEI ou do trabalho informal, que acreditaram nessa fábula capitalista? Eles não têm capital de giro. Então, eles não têm renda, porque eles não vendem. Diferente do que o socialismo prega. Mas eu também não estou aqui dizendo que o socialismo é o melhor dos mundos. Por quê? Você tem uma burocratização muito grande, tudo pertence ao Estado, e se você parar para analisar, você vai perceber que não temos mais o socialismo de fato. Temos sim, na Coreia do Norte, que é extremamente fechada e atrasada. É só você dar uma pesquisada. Nem Cuba está tão fechada quanto a Coreia do Norte. Porque se você for a Cuba, você não vai ficar sendo vigiado igual você é vigiado na Coreia do Norte, por exemplo. Antes que você me questione, beleza, deixa eu ir à China. A China tem uma política ditatorial socialista, mas tem uma economia capitalista. Lá na frente, quando a gente falar mais especificamente de China, você vai ver que a partir da década de 70, finalzinho da década de 70, o que a China fez? Montou cidades abertas, montou as zonas econômicas especiais, que são polos capitalistas dentro da China. Já que nós estamos falando de atualidade, 4 de junho hoje é um aniversário de alguma manifestação em Hong Kong. A China proibiu. A Inglaterra, com Boris Johnson, já reclamou. Por que reclamou? Porque até 1997, Hong Kong, a ilha de Hong Kong, pertencia à Grã-Bretanha, que devolveu tanto a ilha de Hong Kong, quanto Portugal, que devolveu a ilha de Macau para a China. E aí Hong Kong decide seguir a política chinesa. E por que o Boris Johnson está reclamando? Pela imposição. Isso não estava no acordo. Eu sigo você politicamente, só que eu tenho uma independência, coisa que a China não está deixando acontecer, porque está querendo extraditar pessoas que, na visão dela, pode cometer alguns crimes. Isso é um sistema ditatorial socialista chinês, a política ditatorial chinesa, certo? Uma outra coisa que você pode achar equivocado, estranho, que diverge um pouco, as datas. Aqui eu sou professor de geografia e não me atento muito à data. Então você vai encontrar bibliografias que vão falar para você que a Guerra Fria acaba em 1989, quando eu começo a desmontar o Muro de Berlim. Quando eu começo aqui, a desmontar esse muro que é criado em 61 para que as pessoas que estavam na Alemanha Oriental não viessem para a Alemanha Ocidental. E que quem estivesse aqui na Alemanha Ocidental não bisbilhotasse o que estava acontecendo na Alemanha Oriental, chamado também de Muro da Vergonha.
Então muitos falam que o socialismo ele acaba aqui. Na minha humilde visão, por isso eu coloquei esse primeiro slide, treinar o olhar numa questão de escala, eu acredito que quando a União Soviética acaba em 26 de janeiro de 1991, é que de fato nós temos o fim do socialismo, ou o fim do mundo bipolar. O mundo dividido em dois polos. Ou você é socialista, ou você é capitalista. E você já viu aí na nossa história, na história do Brasil, o quanto que isso gerou confusão, né? Com a Revolução dos Militares de 64, que o nosso presidente chama de Revolução Gloriosa, com a Guerra do Vietnã, com a guerra no Afeganistão, né? Com aqueles problemas que nós tivemos no Oriente Médio, mas em nenhum momento você teve o confronto das duas grandes potências. Por isso o termo Guerra Fria. E é claro, a Guerra do Paralelo 38, né, ao norte, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, olha como nós vamos ter uma abrangência muito grande. Por isso, eu vou dividir essa aula em duas partes, porque uma hora só falando não vai dar. É um tema muito grande, é um tema muito detalhista e é um tema que sempre cai na UERJ, sempre cai no Enem, sempre cai nas provas militares, principalmente a prova de SpaceX, que é uma prova mais internacionalizada, certo? Treinamento do olhar. Você tem que ver o mapa. É aquela velha questão que eu falo para você da cartografia. Quando você bate no mapa, a cartografia, você tem que identificar leste e oeste. Por que leste e oeste? Porque o Muro de Berlim divide o leste europeu, o Oriente do Ocidente na Europa. A Alemanha oriental socialista da Alemanha ocidental capitalista. E quando que isso vai começar de fato? No final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, os três vencedores da guerra, no caso, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética. Já naquele encontro que eles tiveram, né, em Potsdam, né, em Bretton Woods, o que eles falaram? Nós vamos repartir o mundo. Então você sabe que quem perde a guerra vai pagar os gastos da guerra. Como que a Alemanha paga esses gastos da guerra? Sendo dominada por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Então nós dividimos o mundo em dois polos. É uma questão de escala. Então, a partir daquele momento, quando os Estados Unidos fazem o Plano Marshall, que empresta dinheiro para a Europa, o Plano Marshall que até 2 semanas atrás o Paulo Guedes estava discutindo que não era o empréstimo, o Mansueto, o Plano Mansueto não era o Plano Marshall. Né? E quem é Marshall? Não, Marshall é o plano que os Estados Unidos empresta dinheiro para a Europa, principalmente para a Alemanha, Inglaterra, França e Itália. E o famoso Plano Colombo, aonde eu empresto dinheiro para o Japão, porque eu fiquei com remorso das 2 bombas atômicas que eu joguei no Japão, para demonstrar para o mundo que eu tinha uma bomba atômica, né? Aquilo já era uma demonstração de força, então eu empresto dinheiro para o Japão, prometo proteção ao Japão, já que o Japão morria de medo da China e da Coreia, porque o Japão faz muitas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, mas fala o seguinte: Japão, olha só, não pode fazer armas, não pode ter exército. Eu te protejo. E para te proteger, eu vou instalar aí várias bases militares. Já é o quê? Eu já estou ali tomando conta de todo mundo. É o meu dever. Por isso você vai ter a organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar para proteger os países que estão alinhados comigo. Resposta socialista? Pacto de Varsóvia. Então percebeu que toda ação de um lado gera uma reação do outro lado? Vamos continuar. América Latina. Aqui, ó, análise da América Latina a partir de uma análise escalar, pois partiremos de uma visão macro até atingir a visão micro das questões pertinentes ao tema. Por que eu estou te falando isso? Porque efetivamente, companheiro, num canto na história desse país, o trabalhador, o proletariado teve vez. Então, quando eu fundei meu partido, em 1978, em São Bernardo do Campo, eu queria que os trabalhadores tivessem
plena condição de ter economicamente o poder de comprar. Brincadeiras à parte, é muito bom falar disso aqui. Hoje eu não vou entrar a fundo, mas eu vou dar uma bela passada. Quando você tem a fundação do Partido dos Trabalhadores, é aquela história que você ouve aí de vez em quando, que você está vendo no Facebook, até o momento que vão nos bloquear, a revolta do proletariado. O proletariado são os trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele surge nesse momento, né, no finalzinho ali do governo militar, para tentar implementar um socialismo, já que João Goulart cai, né, com a ação dos militares por ser acusado de tentar implementar o socialismo, o comunismo no Brasil. E não por coincidência, vários outros países vizinhos também sofreram interferências militares, né, passaram por regimes militares. Lembra da Operação Condor? A Operação Condor era a operação dos Estados Unidos que visava retirar os socialistas desses países. Só não deu certo com Cuba. Operação Condor, Operação Big Chic, que, traduzindo, Grande Porrete, Dinastia Truman, Doutrina Truman, todas essas tentando evitar que o socialismo entrasse no capitalismo. A influência da União Soviética, correto? Então vamos passar. Guerra Fria e a ordem bipolar, os dois polos, ou você era salsicha ou você era linguiça, como sempre falou o meu amigo, professor de biologia, Valdir Simões, ele sempre dava que você não podia ser salsicha e linguiça ao mesmo tempo. Então ou você era capitalista ou você era socialista. A China só vai ter um outro momento só no final da década de 70. Então você tem o fim da guerra e a breve ordem unipolar, que é o final da Guerra Fria, e a globalização, o processo competitivo e a produção. Daqui para baixo, você já viu quase tudo separadamente, que são a formação dos blocos econômicos, a diferença de modalidades, o papel hegemônico do Brasil na América Latina, né, o conceito de países latino-americanos, blocos latino-americanos, golpes militares, esquerdas latinas, chavismo e bolivarianismo e decadência da esquerda, abertura econômica, a gente só vai ver lá no finalzinho, né? Mas hoje eu vou até aqui, globalização e processo competitivo, a produção. Quando não tem mais União Soviética, militarmente os Estados Unidos ficam o quê? Isolado. Economicamente, não. Eu vou ter uma multipolaridade. Então, vamos continuando. A América Latina, que é do México para baixo. Claro que você vai ter algumas exceções, né? Você vai ter aqui o Suriname, você vai ter a Guiana Francesa, que são países que pertencem à Holanda e França, respectivamente. Né? Mas por que a América Latina? Países que falam língua originárias do latim. É uma denominação cultural. Pronto, chegamos à Guerra Fria. Vou até beber um pouquinho d'água, agora eu vou falar muito. A disputa hegemônica mundial por zonas de influência. Lembra aquela aula que eu dei junto com o Bruno, que nós falamos sobre a expansão comercial marítima? Que nós concordamos que a expansão comercial marítima é o início do processo de globalização, já que você vai ter zonas de influência. Ora, Portugal tinha uma zona de influência, como Angola, como Moçambique, como aqui o Brasil, né? Na América e na África. A Grã-Bretanha tinha uma área de influência bem maior. A área de influência britânica ela era tão grande, que a língua inglesa hoje, né, dividindo, claro, o britânico, o inglês britânico, o inglês estadunidense, é a língua que é mais falada no mundo. E você vai ver o quê? Países como a Índia, que foram dominados pela Grã-Bretanha, que tem algumas características ainda, até hoje. Assim como a língua francesa, muito forte no continente africano, na própria América Latina, aqueles países ali caribenhos da América Central, grande parte deles falam francês fluentemente. Por quê? Eu fui
espalhando, fui conquistando áreas. Não seria diferente com essa disputa política e ideológica entre capitalistas e socialistas. E, claro, por trás deles, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você também tem a corrida espacial, que o Ronald Reagan chamava carinhosamente de guerra nas estrelas. E aí vem um X da questão bem forte. Eu não vou entrar em tudo que o socialismo fazia, mas o socialismo, tudo que o socialismo produzia, ele não conseguia colocar para venda, ele não conseguia efetuar o lucro, diferente do capitalismo. Se você pegar aparelhos de telefonia celular, né, aparelhos de telefonia móvel, se você pegar computadores, se você pegar alguns carros hoje que são mais modernos, são projetos que vêm desde a década de 60 com essa corrida espacial. E quando é que a corrida espacial ela atinge um nível máximo? Na segunda metade da década de 80. Qual era a estratégia tanto de Ronald Reagan quanto da chamada Dama de Ferro, a Margaret Thatcher? Era fazer com que a União Soviética gastasse o seu dinheiro e enfraquecê-la. Isso já estava acontecendo no início da década de 80, porque aquela coisa que não existe, né, que o socialismo pregava, não temos divisão de classe, tudo pertence ao Estado, o Estado é a mãe de todos e vai gerar tudo para todos, esse projeto ele entra em decadência. Por que ele vai entrar em decadência? Porque eu não consigo transformar tudo que eu faço em dinheiro. Chegava ao ponto da União Soviética, aqui, com países do leste europeu, como Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, dela montar fábricas apenas para manter as pessoas empregadas. E aproveitava esses países aqui para fornecer peças, para conseguir caminhar. Então, eu não tinha como fazer, por exemplo, transformar isso num lucro, diferente do que fazia o capitalismo. Lembra quando a gente tem a abertura promovida por JK, né, a partir da segunda metade da década de 50? O que o JK faz? Ele abre primeiro para as automobilísticas e, no segundo momento, ele atrai aquelas outras empresas que iriam fornecer os produtos, nós chamamos de produtos de consumo, né, que são as empresas de consumo. Grandes empresas de eletrodomésticos, grandes fábricas de eletrodomésticos como geladeira, como fogão, como rádio, televisão. Você tem algumas questões que falam da chegada da TV preto e branco no Brasil. Tudo isso era para gerar lucro. Por que essas empresas vinham para o Brasil? Essas grandes multinacionais que hoje nós chamamos de transnacionais, para obter lucro, porque o Brasil ofereceria a elas mão de obra abundante e barata, matéria-prima abundante e barata, mercado consumidor. Então elas iriam lucrar em cima do Brasil. E qual era a proposta do JK nesse momento? Era diversificar o nosso parque industrial. Por isso que em qualquer momento que temos crise, não temos força suficiente para debater com esse tipo de empresa. Por quê? A primeira coisa que eles botam, a primeira carta na mesa é o seguinte: vamos demitir. O que você pode fazer por mim, presidente do Brasil, no momento? Independente da posição, se ele é social-democrata, se ele é liberal, se ele é conservador, se ele é conservador e liberal economicamente, ele vai ter que ceder, porque senão aumenta o desemprego. E é o que eu falo em sala de aula. Nenhum presidente quer ter a mancha do desemprego nas suas costas. Isso é fato, ok? Os Estados Unidos tinham a Europa Ocidental, a partir da Alemanha Ocidental, o Japão. Então, olha como eu estou espalhando a minha disputa. Coreia do Sul, América Latina. Perceberam que nós quase não falamos de África? Porque a África fica o quê? Um pouquinho esquecida. Porque a África já pertencia nesse momento à Europa. Quando é que a África vai botar a cabeça para fora do cobertor e vai dizer: oi, estamos aqui? A partir do momento que as potências europeias, como Bélgica, França, Inglaterra, elas vão deixar a África e vão deixar a África livre e solta para brigar entre si, que são as famosas guerras civis entre tribos africanas, né? Eles vão disputar espaço, já que esse neocolonialismo africano montou fronteiras
retas. Mas isso é uma outra discussão. É só para você ter a noção de como acontecia. Corrida armamentista, nuclear, é óbvio. Influência de ideologia, tá ok? Eu não quero que as escolas tenham influências de ideologia. Que é basicamente isso que o nosso presidente fala. Principalmente em relação ao socialismo. Não é implicância minha, isso aqui é um slide já antigo, mais ou menos 3 anos. Eu não botei de vermelho para implicar com o presidente. Não, tá? Porque ele fala que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. É, de fato. E capitalismo. Disputa ideológica. Quem é melhor? Eu costumo falar, sou execrado por colegas de humanas. Se o socialismo fosse bom, ele estava aí até hoje. Não é. Ah, mas o capitalismo, do jeito que é selvagem, como falava aquela música do Titãs na década de 80. Homem primata, capitalismo selvagem. Porque o capitalismo, ele ganha lucros, os grandes empresários geram lucros em cima da pobreza. Principalmente hoje que nós temos um grande exército de mão de obra. Então eu falo o seguinte, vou te pagar um salário mínimo. Para quem não tem nada, a metade é sempre o dobro. Eu vivo falando isso. Então você aproveita esse momento e você vai lucrar em cima disso. Principalmente o pessoal do pré-vestibular, que nós já falamos sobre isso esse ano, e eu tenho absoluta certeza que em algum momento esse ano a Sheila também falou, a palavrinha mágica é mais-valia. Se eu boto você para trabalhar 1 hora extra, eu estou ganhando 3, 4, 5 vezes em cima daquela hora que você trabalhou. Mas já tem alguns filósofos, historiadores contemporâneos que estão falando que a mais-valia não existe. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso aqui é a simbologia da Guerra Fria. Estrelas, a estátua da liberdade. Lembra do Destino Manifesto? O que é o Destino Manifesto? Que os Estados Unidos eles vão comandar aqueles que estão andando na escuridão. Eu vou liderar a América, porque a América é para os americanos. Isso aqui vem de cultura, porque lá na Segunda Guerra Mundial, lembra? Eu criei um personagem que ia liberar o mundo, Capitão América, que vai lutar contra o nazismo. De outro lado, eu tenho aqui a foto do Kremlin, a foice e o martelo, com a famosa estrela. Estrela essa que vai ter na maioria dos países socialistas. Você vê essa estrela na bandeira da China, você vê essa estrela na bandeira de Angola, você vê essa estrela em alguns movimentos socialistas na Ucrânia. Por quê? É a representação do socialismo. A foice e o martelo. A foice corta, o martelo bate. Então você tem a liberdade contra a ditadura. Você tem o bem contra o mal. E era assim que eles se tratavam, principalmente na década de 80. Quer ver? Talvez você tenha visto esse filme e nunca tenha prestado atenção nessa foto. Eu amo essa foto. Dolph Lundgren e Van Dragon, União Soviética. Rock Balboa. Você já me ouviu falar sobre isso, né? Olha, usando o short que era de Apollo do treinador, com as cores estadunidenses. No fundo, a foto de Stalin. Você sabe, né, principalmente você, quando assistir essa aula de oficialato, que a União Soviética está entre os 5 maiores países em extensão territorial do mundo. O 4º país, atrás da União Soviética, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Então, qual é a mensagem subliminar que eu te envio na década de 80 com esse filme? Sou maior, sou menor. Sou menor que você, estou dentro da sua casa e vou te derrotar. Muitos filmes da década de 80, Rambo,
Caçado ao Outubro Vermelho, que era um filme com o Sean Connery, que você caçava um submarino soviético, tinham essa temática. Ou outros vários filmes, né? Você tem aí o Superman, que era soviético, o Superman 4, o cara copia o DNA do Superman para fazer um super-herói soviético. Você tinha muito essa dinâmica, a disputa entre o capitalismo e o socialismo. E eu falei para você só alguns, você tem vários filmes. Tem filmes presidenciáveis que você tem aquele telefone que você tem que apertar o botão vermelho. O botão vermelho é uma linha direta com o presidente da União Soviética. Por isso o termo Guerra Fria. Você não vai atacar diretamente, porque você sabe que o seu oponente ele vai ter um poderio igual ou até maior que você. Então você vai ficar ali se ameaçando. E aí, ó, inventei um novo satélite. Ah, é? Vou lançar mais um outro satélite. Isso era a Guerra Fria. E é claro, isso aqui é o capitalismo produzindo cultura. O que você vai vender? O seu sucesso. Então, a cultura estadunidense vendia sempre o sucesso do capitalismo sobre o socialismo. Aqui é a opinião do Castelo Branco, que ele fala que a Guerra Fria é a verdadeira guerra global não declarada, obedece a um planejamento e tem objetivos a conquistar. Desperta entusiasmo e medo em grupos sociais e reações contrárias à opinião pública. Castelo Branco. É isso que está acontecendo até hoje no Brasil. Quando você discorda de alguma posição, né, você tem essa disputa, não é que eu não concorde com um lado que o outro lado está errado. Não é porque eu não apoio um lado que eu vou querer que o outro se arrebente. E isso está virando um grande fla-flu, uma grande disputa, né? Até por democracia, se é a favor ou contra. Ele quer dizer aqui que era uma guerra global. É só você olhar aqui, ó, aonde os tentáculos dessa Guerra Fria alcançavam. Por que eu botei ali China e Iugoslávia em asterisco? Simples. Eram socialismos independentes. O que era um socialismo independente? Eles não seguiam a doutrina soviética. E se não seguiam a doutrina soviética, eles não estavam embaixo das asas da União Soviética. Então a União Soviética não tinha obrigação nenhuma de ajudá-los. E eles caminharam bem durante muito tempo. Diferente do que acontecia com o leste europeu, com a Coreia do Norte e com Cuba. Principalmente Cuba, que estava literalmente embaixo das barbas dos Estados Unidos. Né? A famosa crise dos mísseis. Né? Eu faço uma pós-graduação em gestão e um belo dia, no trabalho, estava lá a crise dos mísseis e falando como, né, o presidente John Kennedy foi majestoso em saber negociar com a União Soviética, protegendo os seus interesses comerciais e não causando um conflito que pudesse prejudicar o seu comércio global. Isso era um exemplo de gestão. Então, olha só como a Guerra Fria ela pode nos dar, né, uma gama de ensinamentos. Sabe por que o John Kennedy não botou para frente? Porque ele sabia que ia dar ruim, né? Aquela linguagem que vocês usam. Ele sabia que ele ia dar o quê? Ia dar problema. Porque o outro lado era tão bem armado quanto. Eu já te falei, quando a gente fala de cartografia, que a União Soviética escondia cidades no mapa, que eram chamadas de cidades fantasmas. Se não está no mapa, não existe, para evitar um ataque. Porque você sabe, né? Tem aquele livro, daquele chinês que eu não estou lembrando o nome agora, que é a arte, geografia é antes de tudo a arte da guerra. Se você mapeia e conhece o território inimigo, você tem a maior facilidade de atacá-lo. Principalmente hoje, né, que você nem precisa mandar um avião tripulado. Você manda um avião drone com mísseis que vai atacar no ponto que você quer. Basta apenas você ter a longitude e a latitude, que são as coordenadas geográficas. O autor é Sun Tzu. Aí, obrigado, Jansen. Sun Tzu. Disputas ocorrem por meio de investimento. Por isso que eu falei que se eu não gero lucro, eu não tenho como investir. De onde é que eu vou tirar esse dinheiro todo? Ações econômicas e militares. Empréstimo de dinheiro, ações militares, a organização do Tratado do Atlântico Norte.
Criação do Plano Marshall, empréstimo de dinheiro para a Europa. Criação da OTAN, criação do Plano Colombo, empréstimo de dinheiro para o Japão. Aqui também, ó, ações econômicas e militares, 1949, a criação do Comecon, né, que eu vou ajudar esses países do leste europeu a se desenvolverem, a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Hungria, eles vão fornecer matéria-prima para mim. E o Pacto de Varsóvia, eu vou proteger os meus países, aqueles países que estão ao meu lado. Corrida espacial, disputa tecnológica. Aqui eu não vou ler, depois eu vou botar para você, né, quando essa aula sair eu colocarei para você na plataforma esses slides. São as disputas, eu mando satélite, eu mando a cachorra, eu mando o macaco, eu mando um foguete, eu piso na Lua, há controvérsia. Tem gente aí que não acredita, né? Mas foi lá na Lua. A Lua tem vácuo, mas a bandeirinha mexeu. Né? Tu tá rindo, mas é verdade, Jansen. Né? Tem essas coisas. Isso é a disputa. Quem vai conquistar o espaço? Final das contas, tem lá... não sei se você está assistindo a minha aula, se você é terraplanista, mas a Terra é redonda, tá? A Terra é redonda, tá bom? O Sol faz uma parábola, essas coisas todas. Aí, Renan, ó, a parábola do Sol, Renan, você que gosta. Então, eles montaram no espaço como se fosse uma cidade espacial entre que tem hoje russos, estadunidenses e chineses. Brigaram. E agora tem lá uma estação espacial que eles dividem. O que é legal aqui você ter em mente? Os dois passaram 22 horas na Lua, sendo que dessas 2 horas, 40 minutos, fora da nave, né? Que ele fala da chegada da Apollo. Aqui eu vou gastar dinheiro, vou fazer a União Soviética gastar um dinheiro que ela não tem. E isso aqui, a partir da década de 80, isso aqui ficou voraz, feroz. Como falava Joachim Betting, essa é para você pensar antes de dormir. Por que o homem não voltou na Lua? Eu fui em 69, esse é um pequeno passo para nós, mas um grande passo para a humanidade. Foi mais algumas vezes, aí deu ruim na Apollo 11, que virou filme com Tom Hanks, né, contando a história. E eu não voltei mais. Estão dizendo que para essa próxima década talvez volte. Né? Balela, o homem já quer ir para Marte. Tomara que o Matt Damon não fique perdido de novo. Tá, então tá bom, ó. Lembra lá, né? O homem foi à Lua, a União Soviética gastou um dinheiro que eles não tinham para gastar. Então, por que eu faço isso? Simples, para fazer com que essa construção de uma nova ordem, que na verdade vai ser, o socialismo vai ser o contraponto ao capitalismo, onde tudo pertence ao Estado, onde não existe divisão de classes. E isso vai se elevar a partir da crise de 29, que é uma crise capitalista. Você lembra, eu, Raquel, Bruno, a gente está sempre tocando nesse assunto, a gente está sempre voltando nesse assunto. Crise do capitalismo, uma crise de superprodução provocada pelo Fordismo, que fazia a produção em massa e não se preocupava em ter a demanda do produto. Até mesmo porque, você lembra que a gente está sempre repetindo para vocês, você tinha lá um modelo único de carro, que era o Ford carro, o Ford T, cor preta, que era produzido em larga escala. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai ter muito daquele produto. Então a tua economia vai parar, a tua economia vai travar. E isso aqui vai dar razão, tá vendo? Olha só como o socialismo é bom, como o socialismo é legal. Não, eu sentei aqui no volta slide, volta para frente. Problemas técnicos, voltamos já. Vai, volta, não fica com raiva de mim não. Vai dar motivo para fazer, tá vendo? O capitalismo não é essa maravilha, eu também acho que não. Mas tem o socialismo. O que o capitalismo vai fazer? Vai se reinventar. E a partir desse momento aqui, a queda do socialismo. Quando que vai vir a queda do socialismo? A partir do momento que você vai só investir em indústria bélica, que você vai investir em outros países.
Então, toda aquela história que o socialismo é bom para todo mundo, não existe divisão de classes, somos todos iguais perante a divisão de classes, é balela, não vai dar certo. E quando Mikhail Gorbachev, antes de iniciar, né, a sua presidência, ele começa a andar pelas repúblicas, ele vai ver que sim, de fato, né, toda aquela história que a gente chama de socialismo utópico, que não teremos divisão de classe, que seremos todos iguais, ela vai começar a cair por terra. E ele vai andar, né, pelas repúblicas e vai começar a achar pobreza, vai começar a achar desigualdade social onde não tem classes sociais. E isso vai acontecer muito porque nós tínhamos uma economia chamada de economia planificada, né? Os livros gostam muito de falar dessa economia planificada, ou planos quinquenais. Lembre-se, no socialismo ditatorial, eu não tenho oposição. Se você pegar várias e várias bibliografias de socialistas, eu não tenho oposição. E às vezes até a oposição que está fora do meu país morre, como aconteceu com Trotsky. Como aconteceu, reza a lenda, com alguns russos que estavam aí passeando pela Europa e morreram envenenados. Que azar. Faz parte, né? Então, essa economia planificada de 5 anos de planos quinquenais, se eu não tenho oposição, vai correr frouxo. E aí, só após os 5 anos, nós vamos descobrir o que deu errado. Por isso que uma das primeiras medidas que Mikhail Gorbachev toma ao entrar no poder, pouco mais de 2 anos no poder, é fazer transformações, como a perestroika e a glasnost. E aí eu coloco isso aqui em cima como o início do colapso do socialismo, 1987. Você que gosta de ler, leia essa bibliografia do Gorbachev, que é um livro muito bom. Você pode ficar tranquilo que não tem ideologia. É a história dele contando quando ele assumiu. Perestroika e glasnost, reestruturação e abertura, a queda do Muro de Berlim, que é o principal marco, né, do socialismo, o principal símbolo do socialismo, né, o muro construído em 61, que dividia o mundo socialista e o mundo capitalista, era o anúncio do fim. Então, dança da manivela. Olha só. Perestroika. Quando eu tiver um cachorro, eu vou botar o nome de perestroika. Perestroika, reestruturação. O objetivo é indicar os caminhos a serem traçados para realizar mudanças na economia. Mudanças essas que a China fez no final da década de 70, quando faz zonas econômicas especiais e cidades abertas, centros capitalistas para atrair investimento estrangeiro. Por isso que hoje a China começa a botar a cabeça para fora na economia e dá as regras. O Donald Trump que o diga. Por quê? Porque o investimento veio a longo prazo. Na economia não existe mágica, existe planejamento. Então, o planejamento da perestroika era o quê? Umas mudanças estruturais na economia da sociedade soviética. Então entram Coca-Cola e McDonald's dentro da União Soviética. Isso acontece por um simples fato. Os políticos do Partido Único Comunista, eles estavam indo lá nos Estados Unidos, na Disney, por exemplo, estavam comprando roupas da Adidas, da Nike, e enquanto os cidadãos soviéticos passavam algumas necessidades. Você imagina um país do tamanho da União Soviética, com um dos principais solos do mundo que a gente fala, né, que é o Chersonion, que ficava na Ucrânia, você ter o quê? Fome. Sim. Lembra lá dos principais pilares do socialismo? Você tinha as fazendas que eram comunitárias. Uma parte você doava para o governo, né, e a outra parte ficava contigo. Isso não estava mais ocorrendo. Então, aquele plano socialista, por isso que nós chamamos de uma utopia, ele não funcionava. A situação no resultado do esgotamento de formas de organização social soviética, a qual a centralização política e econômica do Estado e no Partido Comunista impedia o desenvolvimento. Quer fazer uma comparação? Vê lá o desenvolvimento que você tem lá no Kim Jong-ho, da Coreia do Norte. Socialista, fechada. Não tem nem internet, é intranet. Ele controla tudo. E claro, só sai notícia boa, para eu vender uma imagem positiva do meu plano de governo, beleza? Vamos avançar e vamos falar da glasnost. Quando eu tiver um papagaio, se um dia eu tiver um papagaio, eu vou botar o nome de glasnost. Glasnost?
Transparência. Transparência no processo de abertura política. Gorbachev queria uma abertura política, uma oposição positiva. Lembrando que a gente sempre fala para você o quê? Não adianta você ser oposição para se opor. Você tem que propor uma oposição prepositiva. Você tem que propor mudanças. Não porque você é oposição porque eu não gosto dele. Não é assim que funciona. Então, o grupo de burocratas soviéticos que auxiliava era uma tentativa de dar um pouco de transparência aos mecanismos de decisão política da União Soviética. Até hoje você ainda tem esses mecanismos meio obscuros, né? Por exemplo, o Putin governou por um tempo, aí botou o Medvedev, aí o Putin virou primeiro-ministro do Medvedev, Medvedev ficou 2 mandatos, aí volta o Putin com o primeiro-ministro Medvedev, aí de uma hora para outra o Medvedev sai e o Putin tenta fazer uma jogada para ele se reeleger de novo. Então, mesmo quando você tem o fim da União Soviética, aquele imperialismo russo, ele permanece. E por que eu começo a fazer isso aqui? Porque eu quero salvar o socialismo. Só que vai acontecer uma coisinha chata em novembro. Em novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim. E sabe quem estava lá para cobrir? Pedro Bial. Olá, meu amigo. Será que ele avisou para o pessoal passar filtro solar já naquela época? Ah, não. O filtro solar é só da turma dos formandos de 2003. Mas foi um furo de reportagem de Pedro Bial. Depois ele se corrompeu, foi apresentar o BBB. Ainda bem que ele caiu na real agora e está com conversa com Bial, né? Graças a Deus. Isso aqui é um símbolo de libertação. Aquilo que separava, que separou famílias durante anos, que cortou um país dividindo uma Alemanha em Alemanha Oriental socialista e uma Alemanha Ocidental capitalista, viria por terra. Só que aquela mancha de 2 Alemanhas com uma disparidade tecnológica e econômica, ela continuou durante muitos anos e continua até hoje. Os alemães orientais, eles não se sentem tão alemães. E os alemães ocidentais culpam os orientais por terem que pagar mais impostos. A alíquota hoje está perto de 47% na Alemanha. Isso é muito imposto. Isso quer dizer que 47% que você ganha fica com a Alemanha. Tá, beleza, a Alemanha vai te dar várias coisas. O imposto, você vai ver o imposto. Mas mesmo assim, é uma alíquota muito grande. Então, queda do Muro de Berlim. Novembro de 89. Então, no passado, isso aqui completou 30 anos. Assim como completou 70 anos, né, a Revolução Chinesa, Popular Chinesa. E, pasmem, nenhum desses 2 assuntos foi abordado no Enem, certo? Mais à frente, a Iugoslávia, que fez um socialismo independente, né, assim como China, a Iugoslávia vai ter a morte do seu imperador, no caso, o seu presidente, o Marechal Tito. E quando cai o Muro de Berlim, Croácia e Lituânia declaram independência. Em 92, você vai ter a Iugoslávia entrando numa guerra civil, né, a partir da Grande Sérvia, né, com o presidente Milosevic, que foi condenado, né, por crimes de guerra. Você vai ter a fragmentação da Iugoslávia. A Iugoslávia vai virar Sérvia, Montenegro, Albânia, Kosovo, Macedônia, Croácia e Lituânia. Então, você vai começar a ter esse mundo socialista, o socialismo, ele vai começar a se fragmentar a partir da queda no Muro de Berlim. Por isso que é muito comum você ver uma determinada confusão em datas. É igual quando a gente fala de milagre econômico. Tem algumas bibliografias que falam do milagre de 69 a 73. Outros falam de 68 a 73. Aqui, com a queda do socialismo, vai ter a mesma dúvida. Tem alguns que falam que o socialismo ele cai em 89, com a queda no muro, literalmente. Tem outros que vão falar que o socialismo vai cair, principalmente a União Soviética, junto com a fragmentação da União Soviética. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma nova ordem a partir do momento que nós temos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais especificamente 26 de dezembro de 1991. E isso vai ocorrer porque o Gorbachev vai tomar um golpe de Estado,
né? Então o ministro dele da defesa não deixa, que vai ser o Boris Yeltsin, que é tipo o Lula russo, né, que gostava de tomar uma vodka. Então o Boris Yeltsin segura a onda, eles devolvem o poder a Gorbachev. Gorbachev ainda tenta convencer as repúblicas a não se tornarem independentes, mas não tem jeito. A partir de dezembro de 91, você vai ter a fragmentação e o fim da união das repúblicas socialistas soviéticas. E a partir desse momento, você vai ter Rússia e mais outras várias repúblicas, como Ucrânia, Uzbequistão, Geórgia, todas elas sob a égide ainda da mãe Rússia. Por quê? A Rússia ainda vai exercer uma grande liderança, principalmente econômica. Tanto é que em 92, nas Olimpíadas de 92, a União Soviética, então fragmentada, vai defender a bandeira da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que mais tarde vai se tornar um bloco econômico para a reestruturação econômica, correto? Mas surge uma nova ordem, a nova ordem mundial. Eu lembro sempre, quando eu falo dessa música, dessa matéria, eu lembro sempre de uma música de Caetano Veloso. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Você que me tem lá no Instagram, Red Show Mendonça, lá que eu tô com a minha charge, vai lá que tem uma lista de músicas geográficas que falam de temas geográficos. Uma nova ordem mundial, o Caetano Veloso canta. Alguma coisa está fora da ordem. Por quê? Acabou o bipolarismo. O que era o bipolarismo? A Guerra Fria, de fato. Um polo socialista, outro polo capitalista. Surge uma nova ordem mundial. Não é aquele filme que você viu na infância, Nova Ordem do Imperador, não. Não confunde. Eu tenho uma unipolaridade bélica. O que isso quer dizer? Está ali no slide. Os Estados Unidos vão se tornar potência. Eles vão ter armas. Não tem ninguém para bater de frente com os Estados Unidos. E eu tenho uma multipolaridade econômica. Vão ascender outras economias, como o Japão, como a Alemanha, a França, até mesmo a Grã-Bretanha. Lembrando para você que antes da União Europeia, o marco alemão era uma das principais moedas do mundo. Fortíssimo o marco alemão, junto com o franco. Então, quando eles decidem fazer a União Europeia, aquele encontro lá em Maastricht, na Holanda, eles, mais do que nunca, eles querem bater de frente com os Estados Unidos, né, economicamente, e ter uma moeda forte. Tanto é, né, daqui a pouco eles vão falar, no final do dia, eles sempre falam o seguinte: a Bolsa de Valores fechou em alta de 100 mil pontos, coisas que nunca aconteceu, ou que acontece raramente. O dólar fechou em R$ 4,78. As pessoas estão tirando fogos porque elas querem ir para a Disney novamente. O euro fechou cotado a 5,25. São as duas principais moedas do mundo. São essas moedas que vão regulamentar o comércio mundial. Claro, o dólar acima do euro. Mas quando eu decido fazer a União Europeia, é uma ideia. E aí eu tenho a China. Passa a ser influente. A China tem um grande mercado consumidor, a China tem uma mão de obra qualificada e baratíssima, e a China está aí, ó, brigando de igual para igual. A China é desenvolvida? Não! Mas a gente está sempre falando e escutando da China de show. Por que ela não é desenvolvida? Primeiro, ela tem uma população rural ainda muito grande. Segundo, ela tem uma desigualdade social absurda. Para você ver o quanto que a China é atrasada a nível econômico, de desenvolvimento social, primeiro que lá é uma ditadura, né? A economia é capitalista, mas o sistema é ditatorial. Segundo, quando você pega lá e vai ver o IDH da China, o IDH da China é o 93º. Se você acha que morar no Brasil tá ruim, na China é bem pior, porque a China ainda está atrás do Brasil. Então, quando a gente fala de PIB, né, o PIB da China nos maiores do mundo, isso não vai retratar uma economia igual para todos. Você vai ter, sim, concentração de renda. E isso, principalmente você que vai fazer prova de oficial, e isso
vai ser motivo de contraponto. Ué, eu sou socialista, eu quero dar condições iguais, mas eu tenho uma parte capitalista que está começando a transformar a minha classe, a ter divisão de classe social. Vai chegar um momento que os militares chineses vão ter que tomar um rumo, porque o que eu não quero no socialismo é a divisão de classes. A divisão de classes, ou o começo do surgimento dessas classes, implodiu o socialismo na União Soviética. Será que vai acontecer a mesmíssima coisa na China? Aguardem. O mundo se torna multipolar, certo? Então, ó, multipolaridade econômica, ordem multipolar. É isso que vai acontecer na nova ordem mundial. Chegamos, então, à globalização. Foca aqui, Jansen, foca aqui na globalização. A geografia se divide em 2 ramos de produção científica de ponta. O Brasil vai produzir energia de ponta? Não. O Brasil vai continuar sendo receptor. Então, o que vai orientar o Brasil? O Brasil vende essas empresas estatais, passa elas para o setor privado, porque você não tem dinheiro para investir. Deixa que nós, né, empresas privadas, vamos otimizar, vamos demitir, vamos botar máquinas trabalhando no local dos homens. Quer ver? Liga para uma empresa de telefonia. Ah, oi, Eduardo. Oi, eu sou o Eduardo. Você liga para a Nextel. A Nextel eu esqueci, mas ela também é uma máquina que te atende. Até você falar com a pessoa, se você tiver paciência, né? Porque muita gente, desliga. Por quê? Substituição da máquina, do homem pela máquina. Você vai falar com a inteligência artificial. Né? Oi, eu sou o Eduardo. Você não fala com as pessoas. Isso está ligado à globalização, a você otimizar. A máquina não vai pegar coronavírus, não vai reclamar porque ela é diabética, porque ela é idosa, porque ela tem asma, porque ela é obesa. Ela vai trabalhar. Então, olha o quanto que eu vou lucrar. Olha o quanto que a empresa privada lucra. Não necessariamente ela vai te oferecer um bom serviço, tá? Às vezes eu não ofereço um serviço muito bom, mas eu tenho lucro. A geografia francesa e americana, cada um desenvolveu um nome. Porque você sabe que desde a Revolução Francesa, o francês ele tem tudo diferente, né? Ele tem um calendário diferente, ele tinha um fuso horário diferente, ele chamava as estações de formas diferentes. Então eu tenho globalização e mundialização. É a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Globalização e mundialização da economia é a mesmíssima coisa. Só que o francês gosta de chamar diferente. O novo, né, normal que eles estão chamando aí hoje. Você pega a sua comida e você leva a sua comida com você. Na França já existe, há muito tempo. Por quê? Primeiro, se o cliente não está ali, ele não vai sujar. Concorda? Concorda, né? Segundo, para você pode comprar o seu lanche e comer ali no local, óbvio, você paga mais caro por isso. Porque eu vou ter que gastar produto de limpeza, que você está ali, você vai sujar. Então isso já existe. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, algumas práticas, né, que você já tinha mundo afora, você vai ter que implementá-las aqui. E muitas delas são em relação à higiene, por incrível que pareça. A costumes, a gente vai ter que se acostumar com outras coisas. O mundo nunca viu muito bem essa mania que a gente tem de abraçar e dar beijinho. Só quem faz isso ainda na Europa são os italianos, além de falar alto que nem o brasileiro, que é o povo mais parecido conosco. Porque todo o restante, tu vai abraçar o alemão, nein, ele já vai te afastar, ele já acha aquilo esquisito, certo? Você já viu isso? Revolução Industrial, toyotismo, modelo dos 5S e não tecnologia, evolução dos meios de transporte, telemarketing, evolução dos meios de transporte. Falamos isso que ferrovias, a expansão das ferrovias, o transporte fluvial na Europa,
que é absurdo, né? Os grandes países, todos de trem. Oficialato viu isso comigo. Preveste viu isso comigo. Você que de repente no naval está assistindo, você viu isso comigo com o Bruno. A nanotecnologia, Toyota. Eu vindo para cá hoje, para gravar essa aula maravilhosa, passou um Corolla por mim. O Corolla saiu, passou, voltou. O carro é tão instável, o carro não dá uma balançada. Estava vindo a 90, né, ali no limite da Brasil, ele no mínimo estava a 110. Estabilidade monstruosa. Aí eu te pergunto, o Japão produz algum artefato mineral? Não, porque é um relevo recente. Então como é que ele consegue se desenvolver? Porque a Toyota pegou o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, e o Japão entregou para ela o quê? Uma mão de obra qualificada. Aí eu desenvolvo esses carros maravilhosos. Simples assim. A nova ordem mundial, ela vai estar diretamente ligada à tecnologia de informação. Você está vendo essa discussão muito atual. Vamos fazer censura ou não vamos fazer censura nas mídias sociais? Né? A discussão está lá nos Estados Unidos, a disputa e a discussão está aqui no Brasil. O que você pode ou não pode divulgar na sua mídia? O que é ou não é fake news? Que é a palavra da moda. Fake news é mentira. Sabe o que minha mãe falava pra mim? Que a mentira, ela é terrível. Não, você pensou que ia mandar aquele do Chaves, né? Não vou mandar aquele do Chaves. A mentira é terrível. Ela mata um e coloca o outro na cadeia. Minha mãe falava isso pra mim lá, nos longínquos anos da década de 80. Então, imagina hoje o quanto que você tem, né, de ramificação das mídias sociais. Uma mentira na mídia social, ela se espalha com tamanha facilidade que ela pode destruir vidas. Quantas e quantas pessoas aí não cometeram atos irracionais por uma mentira que foi dita numa mídia social, até às vezes por brincadeira. Uma corrente de WhatsApp. Então a gente não tem a noção e a dimensão do estrago que isso faz. Porque antigamente, no meu tempo, era rádio, televisão ou jornal. Você tinha esses três. Hoje você tem Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, um monte de coisa, TikTok. Agora a nova moda é TikTok. Vou fazer um videozinho de TikTok cara dessa. Garanto para vocês que vai ficar engraçado. Certo? Por quê? É uma alteração no modelo produtivo, é tecnologia. Já te falei que o banco não quer você lá, principalmente se você não tem dinheiro. Conta de consumo você não paga mais em banco. Ou é internet banking, ou é correspondente bancário. Ou você vai para a lotérica. Amanhã, que é o quinto dia útil, né, aquela lotérica que tem lá em cima na Santa Maria, vai ficar assim, ó. Pessoal cheio de boletos. Por quê? É muito mais simples. Eu não vou mais a banco pagar a conta. Aqui, ó. Abro, vai ler o meu código de barra, vai ler, pagar agora. Pum. Ah, Red Show, mas o meu celular é um pouquinho velho, não lê. Você digita. Você vai pagar a conta, você não mexe nem no dinheiro. É uma opção. Em dias, né, violentos, nós vivemos dias violentos, o dinheiro está ali, protegido. Hoje tem uma nova característica, várias pessoas nem andam com quantias absurdas. É o básico ali, os R$10, né, um cartão de vale de transporte, um cartão de banco, dependendo do banco você só mete a mãozona lá e tira, tu não anda com dinheiro. Ou máquina ali, ó, de cartão de crédito. Claro, você tem que ter um cuidado para não ser clonado. Etapas de produção, criação de blocos econômicos, difusão das comunicações. Você deve estar acompanhando os 2 dias lá, né? O problema nos Estados Unidos, lá do Floyd, o policial matou o Floyd, eu não vou entrar aqui nessa questão, mas o mundo todo está acompanhando as manifestações. Vamos para o 10º dia de manifestações. Quando você vê lá questões de comunicação do Oriente Médio, né, você que vai fazer prova do Enem, que vai fazer prova oficial, grandes nações
árabes, ou que têm um sistema ditatorial, eles não têm nem internet, eles têm uma intranet. Porque eles vão ter o controle do que está passando, eles têm um filtro, censura. Por quê? Primavera Árabe, no finalzinho ali de 2009 para 2010, ela foi disseminada a partir das mídias sociais. Né? Aqueles vários protestos de 2013 não são apenas pelos 20 centavos, eles foram combinados através das mídias sociais. Essas manifestações nos Estados Unidos, elas são marcadas pelas mídias sociais. Então, a difusão das comunicações é bem importante. Né? Eu vou divulgar o quê? Chega rápido a informação. Encurtamento de distâncias virtuais. Você vê quando a gente trabalha junto, eu estou lá, então tão distante, né? Às vezes o problema da internet, que não funciona bem. Você está aqui em Campo Grande e a gente está ali, às vezes se vendo, se falando. Isso é internet, que aproxima, encurta. De vez em quando eu dou uma ligadinha via WhatsApp lá para minha tia em Belém. Rapaz, Belém é longe. Quantas e quantas pessoas namoram à distância? Um está lá na Europa, o outro está aqui. Ainda mais em tempos, né, de pandemia, que você não pode mais entrar livremente, sair de um país. Isso é encurtamento de distância. E potencialização da logística, que é o transporte de cargas, principalmente, e essa logística. A China vai ter os grandes portos para eu poder o quê? Exportar. Então, essa é a nova ordem. A nova ordem mundial também vem chamada de nova DIT, Nova Diretriz Internacional do Trabalho. Eu vou levar as empresas e você vai me oferecer a mão de obra qualificada. Você tem que ter qualificação para trabalhar com aquele segmento ali. Porque se você não tiver qualificação, bingo, rua. Já tem até a discussão de algumas empresas que querem manter o home office. Já tem empresas, lojas, que não tem loja física. Você só tem a loja na internet. Tá lá, ó. Não pago luz, não pago aluguel, não pago funcionário. No máximo eu vou pagar, sabe o quê? O anúncio para o Instagram ou para o Facebook bombar o meu anúncio. Isso faz parte dessa potencialização da logística. Eu não preciso mais estar tão próximo ao meu mercado consumidor, eu não preciso mais estar tão próximo à minha matéria-prima, eu não preciso estar tão próximo mais nem ao meu funcionário. Só que, pô, eu tô te falando que é uma coisa a nível, né, país desenvolvido. Porque aqui, quando a gente fala do Brasil, algumas pessoas, não, eu quero que o meu funcionário venha. Só pelo prazer de tirar ele de casa. E são coisas que acontecem. Aqui, os blocos econômicos que você já viu, o que eu te falei. Né? Que você vai ter o quê? A associação desses países. Eu não vou mais negociar sozinho, eu vou negociar em bloco. Eu vou negociar com a economia. Aí essa economia vai formar os blocos econômicos. Aqui está o que eu te falei, ó, na primeira parte. A CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Rússia e algumas das antigas repúblicas socialistas soviéticas, já que a União Soviética explodiu. Eu acho que você pegou bem o que é essa nova ordem mundial. Eu saio do bipolarismo, entro no multipolarismo econômico e numa unipolaridade bélica. Isso você não tem a sua postura, se sou eu que estou falando agora. Fiquemos atentos do que vai acontecer, porque eu acho que até mesmo essa unipolaridade bélica, daqui a uns 2, 3 anos, ela está indo para o espaço. Ela está se enfraquecendo, porque você vê o próprio Estados Unidos aí implicando lá com a China, implicando com o programa nuclear do Irã, querendo saber o que a Rússia está fazendo, o que a Coreia do Norte pode fazer. Né? A Coreia do Norte vira e mexe, ela flerta. Eu tenho um míssil, hein? Eu tenho uma bomba de hidrogênio, hein? Certo? Tudo isso ameaça o quê? A hegemonia bélica
dos Estados Unidos, já que economicamente ele já não é mais aquela hegemonia que ele foi até a metade da década de 90, início dos anos 2000, né, que só tinha os Estados Unidos como principal potência. Isso vai caindo quando a União Europeia faz a sua moeda, quando a União Europeia pega outros países, se tornando como se fosse os Estados Unidos da Europa, quando o euro rivaliza com o dólar, quando você tem países como a Alemanha, como a própria França, que peitam o presidente estadunidense. Então, o mundo, essa nova ordem mundial, ela está sempre em modificação, certo? Espero que você tenha entendido bem, né, o que eu te falei a nível mundo. Lembrando para você que muita coisa que a gente falou aqui, principalmente na segunda parte, você já viu comigo e com o Bruno em sala de aula, né? Você não pode perder o foco, você não pode relaxar. Daqui a pouco os concursos estão aí, estamos quase saindo dessa, está tudo começando a melhorar, pelo menos é o que estão falando pra gente, né? Que está melhorando. Deixa o seu nome nos comentários, né? Fala lá se você gostou, se você não gostou, esse feedback é bem importante para nós, né? Hashtag tire o seu pijama, hashtag chama o Ed que ele vem e até a próxima. Forte abraço!